Salve, salve, senhor André Reis, Thiago. tudo bem? Como vai? Ótimo, e você? Tranquilo. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal Litoral. Boa tarde. Ontem tivemos duas partidas, Flamengo e Corinthians, não que eles se enfrentaram, mas partidas distintas. Sim. E flamenguistas e corintianos estão meio chateados hoje, né? E o flamenguista ainda sentiu o gostinho do Mundial, né? Porque O cheirinho ficou muito próximo, né, Thiago? O Flamengo saiu perdendo pro PSG, teve um gol anulado no começo também, mas saiu perdendo o gol do Kvaratskhelia, jogador do Paris Saint-Germain. Conseguiu empatar num pênalti ali que o Arrascaeta sofreu. O Marquinhos tentou ajudar o Flamengo de toda forma, né? Fez o pênalti, depois evitou um gol do PSG no finalzinho da partida. E o Flamengo jogou muito bem defensivamente, né? Conseguiu se proteger muito bem contra uma das principais equipes do futebol europeu, uma das equipes que mais ataca bem no futebol europeu, e o Flamengo conseguiu se defender bem, conseguiu proteger muito bem a sua própria área. Mas a questão foi a hora que chegou nos pênaltis, né, Thiago? Muito mal as batidas do Flamengo. O goleiro do Paris Saint-Germain, na primeira ele errou o canto e depois ele acertou todos. O Pedro bateu muito mal. O Léo Pereira também bateu no meio, bateu muito mal. E evitou um título brasileiro no Mundial depois de 13 anos, né? Porque o Flamengo, o último time que ganhou um título mundial foi o Corinthians em 2012. O Flamengo foi o time que chegou mais próximo dessa vez, mas infelizmente não trouxe o caneco pro Brasil. E, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, né? Os vascaínos, os torcedores do Tricolor das Laranjeiras, os botafoguenses, palmeirenses e muitos torcedores de outros times torcendo muito contra o Flamengo. E não deu certo. O Flamengo então ficou com o vice-campeonato. Mas não tira o mérito da grande campanha que eles fizeram esse ano. E eu acho que mostra a força de um clube que se reestruturou, que teve a paciência de passar por momentos difíceis e hoje colhe tudo isso, né? É muito bem trabalhado internamente e hoje, dentro de campo, demonstra tudo isso. Um futebol muito, muito bonito, ganhando campeonatos em sequência e dominando o futebol brasileiro. É isso. Bom, agora vamos para a final da Copa do Brasil. Primeira partida ontem lá na Arena Itaquera, ou Arena Neoquímica Arena. Corinthians ficou no empate no 0x0 com o Vasco da Gama. Eu pensei que o Vasco fosse vencer essa partida. Thiago, você já ouviu falar em 0x0 para algum time? Porque foi 0x0 pro Vasco, né? O Vasco não dominou a partida, acho que o jogo foi um jogo bem morno, mas o Vasco foi um pouco melhor que o Corinthians, né? Teve mais oportunidades, o Corinthians chegou pouco no gol do Vasco. As duas equipes tiveram gols anulados por impedimento, o do Vasco com o Ryan antes e depois o do Corinthians com o Memphis, que foi esse lance, inclusive, a bola sobra, ele consegue fazer o gol, mas estava impedido. Mas eu acho que pro torcedor vascaíno sai uma sensação de alívio e de esperança para a segunda partida, né? Porque o Vasco, mesmo que com pouca superioridade, sai com 0x0 da Arena, que era muito difícil. É muito difícil jogar na Arena, é muito difícil empatar até com o Corinthians aí dentro, principalmente em jogos assim que a torcida tá cantando junto, pulando. E agora a decisão fica pro Maracanã. E sem favoritos, né? O Corinthians era o favorito para essa partida, mas eu acho que pro Maracanã não tem nenhum favorito, vai ser um baita jogo, e eu espero que as duas equipes sejam menos categóricas, que ontem foram muito categóricas, se protegeram demais e esqueceram de atacar, né? Não quiseram se expor, ficou no 0x0. Não foi uma partida agradável, mas foi uma partida assistível, se existir isto no vocabulário português. André, o Vasco, então, se prepara para essa partida, domingo 6 da tarde, no Maracanã. Mas, estava vendo a análise, né, dos comentaristas no Sport TV, na ESPN, estava vendo que o Memphis Depay não gostou de ser substituído, né? A torcida também alguns torcedores pegaram no pé do Dorival quando ele estava entrando pro túnel após a partida, não foi isso? Eu acho que tem muito da questão do jogador que é decisivo, que geralmente consegue ser fundamental para uma equipe e ficar irritado em sair num jogo desse, né? Jogador grande gosta de jogo grande e não gosta de ter que abandonar uma partida dessa. Mas eu acho que pelo desempenho dele ontem, uma mudança era completamente aceitável. O Memphis não fez uma boa partida. Até em alguns momentos andou, não ajudou defensivamente, no ataque também não foi tão efetivo. Então acho que foi uma mudança plausível. Agora, do lado do Dorival, o torcedor já estava pegando no pé e ele disse em entrevista que é um torcedor que costumeiramente pega no pé dele, né? Já tinha ouvido alguns xingamentos e quando saiu da partida ali acabou proferindo algumas palavras que a gente não pode repetir aqui, né? Que a gente não pode repetir. A turma da amendoim alvinegro. Exatamente. E a torcida do Corinthians cobra, né? A gente sabe que é uma torcida complicada, né? Então... Amigo André Reis, você sempre uma linda e bela análise aqui. Muito obrigado. JL. Hoje eu tô falando tudo embananado, hoje tá difícil, né? JH é lá do Plim Plim. Cara, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Valeu.